entretenimento. Vamos ter aqui, irmãos, três. Sendo que um é um pastor, me procurou. Um queria colocar aqui na igreja uma luta Magab, sei lá. Qual o nome disso aí? É pastor, queria fazer aqui luta. O outro queria botar capoeira aqui na igreja, crente, para crente. Dois queriam botar luta aqui na igreja, na classe de adulto. Olha a ideia, hein? Olha a ideia dele. A classe de adulto, botar ali, é classe de aula, lá em cima. Adaptar aquilo dali que a gente usa para sala de aula, para fazer uma sala para adulto. E o outro queria botar balé aqui na igreja. Aí eu te pergunto, meus irmãos, a igreja foi chamado para isso? Não foi, meus irmãos. Não foi. Aqui não foi chamado para ter grupo de canoagem, grupo de corrida, grupo para escalar pedra. Não é esse o propósito da igreja, meus irmãos. Não é este o propósito da igreja do Senhor Jesus. Igreja não é lugar de entretenimento. Não é este o lugar, meu entretenimento você tem na sua vida com a sua família. Aqui é o local de ouvir a palavra do Senhor. Aqui é o local onde a palavra do Senhor tem que ser pregada, meus irmãos. Então eu falei para aquele irmão, infelizmente, nós não vamos fazer isso. 3 pessoas me procuraram. E olha que a nossa igreja é uma igreja pequena, para usar as nossas salas para entretenimento. E a minha resposta, claro, que foi não. Meus irmãos, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Paulo agora vai dizer no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, esse nós mesmos aqui, está falando eu, Pedro, João, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, meus irmãos, os irmãos têm de olhar para mim e têm de julgar aquilo que eu estou pregando. Os irmãos têm, Paulo está falando, ainda que se um dia, porque o evangelho é de Deus, não é meu. Ainda que um dia eu anuncie, esse outro evangelho de nós mesmos, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu anuncie o outro evangelho, seja maldito. Aí ele vai pegar mais forte quando ele fala o anjo. Ainda que um anjo, meus irmãos, olha só, um anjo aparecer para você e falar bem assim, escute bem, tá? O anjo aparecer para você e falar bem assim, Deus chamou você para colocar no topo da tua vida. Eu vou dizer para os irmãos de início, mentira. 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 E eu não tenho preocupação, medo nenhum em dizer isso, meus irmãos. Porque esta mensagem tem um nome, Teologia da Prosperidade. O maior lixo da igreja evangélica brasileira. O maior lixo da igreja evangélica brasileira. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ficar com isso aqui, ó. Somente a graça. Vamos estender isso aqui, não. Vamos colocar aqui somente a graça, agora somente o sucesso, somente a realização pessoal. Irmãos, Deus não chamou você para ter realização pessoal. Deus chamou você para ser santo e fiel à sua palavra. Deus não chamou uma igreja para ter sucesso aqui na terra. Deus chamou uma igreja para ser fiel à palavra dEle. Deus não chamou ninguém aqui para ter sucesso. Deus te chamou você para ser fiel à sua palavra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, meus irmãos. Eu sei que essa palavra, ela é bem forte. Eu sei que é. E foi proposital trazê-la hoje. E essa palavra, meus irmãos, é uma defesa ao Evangelho de Jesus. Escute bem. Você é tentado, eu também, achar que só falar do nascimento de Jesus,
só falar da morte de Jesus, só falar da ressurreição de Jesus, só falar da ascensão de Jesus, do retorno de Jesus, não é suficiente. Nós somos atentados a colocar um pouquinho mais, a colocar alguma coisa nossa. Mas o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta, 1 Coríntios, eu quando fui ter convosco, eu nada procurei saber, e nada procurei falar, a não ser o Cristo crucificado. Ele disse, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós, esta mensagem é o poder de Deus, meus irmãos. Então, o que nós queremos? Os irmãos querem ficar com isto aqui? Só a escritura tá bom, ou os irmãos querem um pouquinho mais? Para mim tá bom. Somente a glória a Deus é suficiente? Então, meus irmãos, o Evangelho vai caminhar pelos caminhos da simplicidade, tá bom? Pela simplicidade, porque todos aqui estão aptos a falar que Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu e Jesus voltará. Amém? É isso que você precisa de falar. Isto é o Evangelho de Jesus. Ainda que um anjo diga outra coisa, não é Evangelho. Por que Paulo foi tão incisivo aqui com relação a isso, meus irmãos? Por que ele foi tão assertivo com relação a isso? Porque o que estava em jogo ali era a pureza do Evangelho. Então existe o Evangelho, o leite, né? O leite, quantos aqui já tomaram o leite natural mesmo? Quem já tomou? O leite natural. Deixa eu ver, quem? Levanta a mão. Eu nem sei se eu tomei esse leite natural alguma vez na minha vida. O leite natural, a partir da hora que é colocado ali um antibiótico, ou é colocado ali qualquer outro ingrediente, ele deixa de ser natural. É o leite falsificado, né? A palavra é a mesma coisa. A partir da hora, a palavra, irmão, o Evangelho, guarde isso, tá bom? Guarde isso. O Evangelho é a respeito à obra redentora de Cristo. A partir do momento que eu coloco alguma coisa ali para ajudar, eu estou adulterando o Evangelho. Aos irmãos, vocês têm a Bíblia com vocês. Vocês têm a Bíblia, por gentileza. Quando vocês forem ouvir alguém, a começar por mim, tá bom? Compare a Escritura Sagrada. Todas as vezes que eu vou ministrar a palavra aqui, eu faço um pedido encarecidamente aos irmãos: mantenha a Bíblia aberta. Toda vez eu falo isso. Toda vez. Para quê? Para você olhar se está conferindo ou não. Você precisa de fazer isso. Precisa. O pregador ele precisa estar, a sua mensagem está seguindo as Escrituras, a palavra de Deus. E irmãos, eu quero dizer uma coisa: Cristo é suficiente na sua vida. Cristo é suficiente, tá bom? Paulo diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem estava dizendo aí? Em Cristo. Tudo posso em Cristo. Então, somente Cristo, isto é suficiente. A morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, irmãos, tem um poder maravilhoso para fazer você reviver neste momento. Você não entende a grandeza disto aí. Irmãos, nós não precisamos de mais nada na igreja. Mais nada. Nós temos o Evangelho conosco. Nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra na sua casa. Não há razão para você estar fraco. Você tem o Evangelho que é vivo na sua casa. Você tem o poder, você não depende mais, irmãos, de um sacerdote para poder ministrar você. Porque você hoje é um sacerdote. Uma das coisas que nós entendemos aqui é sacerdócio universal. E você hoje é um sacerdote. Você, marido que está aqui, é o sacerdote da sua casa. Abre a tua palavra e ensina a palavra na tua casa. Ensina o Evangelho, irmãos. O Evangelho muda. O
O Evangelho transforma as pessoas. O Evangelho muda o coração. As outras ciências mudam o comportamento, mas o Evangelho vai no coração e muda o coração. É isso que a Bíblia diz em Hebreus 4:12, ele vai ter juntas e medulas, divisão da alma e do espírito, e ali ele faz uma mudança, meus irmãos. O Evangelho tem esse poder. Então, hoje celebra-se 506 anos da Reforma. Temos sim, irmãos, muito que celebrar, mas também temos algumas coisas para lamentar. Mas nós temos de continuar, amém? Temos de continuar, temos de celebrar o que foi feito lá atrás, mas os irmãos podem guardar o que eu vou dizer. Já está na hora de uma nova reforma. Já está na hora de separar o Evangelho do outro Evangelho. Isso não vai demorar muito, vai acontecer, e os irmãos vão ver isso acontecendo. Porque uma reforma precisa no meio da igreja cristã, no meio da igreja dos nossos dias.